Como saber se estou no lugar certo? Essa é a pergunta que surgiu e muitos se perguntam. E hoje eu vim para te responder esta pergunta. Como você pode discernir se estás no lugar certo? Se estás no lugar em que foste perspectivado para estar? E vamos para mais um vídeo. E não te esqueças de se inscreveres no canal e ativares o sininho para ajudar o nosso canal a desenvolver. Antes de nós falar, de eu te dar a chave de como discernir se estou no lugar certo, vamos abordar o que não é estar no lugar certo. Porque existem coisas que só se compreende quando a gente vê o oposto. Por muito tempo eu acreditei que estar no lugar certo é sentir-se em paz e em segurança, é sentir a leveza de estar em um lar que você sempre deveria estar. Na verdade, isso tudo não é a verdade. O que ninguém te conta, nós tendemos a compreender mal a palavra paz. No grego, paz significa eirene, que tem como significado paz, reconciliação, segurança e período de estabilidade. A palavra eirene era utilizada para os gregos após uma guerra, ou seja, a estabilização após uma guerra. E para um grego, ouvir a palavra eirene significava muito para eles. Tinha-se como significado estabilidade social, ordem social e fim de conflitos. E algo interessante e lindo nisto tudo é que quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, eles procuravam uma palavra na qual pudesse expressar o significado da palavra eirene. Eles encontraram a palavra shalom. Para o judeu, ela tinha um significado muito forte, mais do que paz ou tranquilidade emocional. Ela significava aliança, significava a reconciliação com Deus e estar completo. Mais do que emoções, era uma palavra de condição espiritual. Por isso Paulo declarou: justificados pela fé temos paz com Deus. Ou seja, a guerra entre o homem e Deus terminou. Então, muitos de nós até os dias de hoje acreditamos que o estar no lugar certo é se sentir bem, se sentir no seu lar. Eu digo que essa versão está muito errada, porque imagina que você esteja no lugar certo e depois de um tempo, aquele lugar certo, que você chamava de lugar certo no princípio, que te transmitia a paz e a segurança e tudo mais, acontece um problema e aquela paz que você sentia no princípio deixa de sentir. Automaticamente você acaba acreditando ou conjecturando novamente que o lugar em que você está não é o lugar certo, porque se você associar sempre o lugar certo com a sensação, o sentimento, você vai acabar por andar de lugar para lugar. Tá bem, José, falaste tanto sobre estar no lugar certo, é isso, é X, é X, é X. Então, como é que eu consiga compreender, ou como é que eu consiga discernir se estou no lugar certo? Um dos maiores sinais na qual eu aprendi com Deus se estamos no lugar certo ou não é acerca do impacto da nossa influência sobre aquele lugar. Havia uma palavra que Jesus declarou, que Jesus deixou: idem por todo o mundo e pregar o evangelho de Judéia, Samaria até os confins da terra. E por conta de alguma época, de alguma fase, a igreja estava reunida simplesmente em um lugar. E o Senhor permite que se levante uma perseguição grande contra a igreja. E nessa perseguição, alguns irmãos iam nas suas casas se esconder, iam para lugares de conforto, em lugares que lhes transmitiam paz, leveza, segurança, controle. E nestes lugares eles eram perseguidos, eram arrancados de suas casas e eram colocados na prisão. E porém, nestes haviam outros que andavam dispersos. E esses que andavam dispersos, a Bíblia Sagrada diz que eles anunciavam a palavra por todos os lugares em que eles passavam. Ou seja, eles andavam dispersos, mas impactavam cada lugar que eles passavam. Toda vez que você estiver no lugar certo, o poder de Deus sobre a tua vida vai fluir. A manifestação do Espírito Santo vai se mover sobre aquele lugar. E o lugar será impactado. E pessoas serão influenciadas. E em outras palavras, eu estou a tentar dizer que uma das formas de você compreender que se estás no lugar certo ou não é acerca do poder e do impacto que você gera sobre o lugar onde você está. Diga-me
quão impactante você é, eu te direi o quão você está no lugar certo. Porque se você está em um lugar e não há impacto, vidas não são transformadas, você não influencia ninguém, você não está no lugar certo. Porque não é acerca de nós mesmos, não é acerca do nosso ego, mas é sim acerca da missão que nos foi incumbida para ir impactar vidas. Porque uma palavra que eu aprendi com meu pai espiritual é que uma vida sem influência, sem impacto, é uma vida morta. Se você vive sem gerar influência, se você vive sem impactar pessoas, você já está morto, porque nós fomos chamados para impactar, nós fomos chamados para impactar vida. Imagina uma água parada. Se a água estiver parada, automaticamente passa a cheirar mal, passa a ter bicho, passa a ter micróbio. Então, precisa-se de entrar em movimento para com que ela não fique turva, ou seja, não apanhe lixo, porque uma vida parada é uma vida sem impacto. Então, você precisa de impactar, influenciar vida. E uma das formas para você compreender se estás no lugar certo ou não é acerca do impacto que você gera sobre aquele lugar. Pergunta-se sempre, qual impacto eu gerei sobre esse lugar depois de eu chegar sobre este lugar? A minha presença mudou o quê? Quantas vidas foram transformadas? É necessário você compreender estas coisas. Não é acerca do teu sentimento, porque algumas vezes você vai precisar de estar em lugares, não se sentindo bem, mas impactando pessoas. Os discípulos estavam a ser perseguidos. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam dispersos, mas eram dispersos que estavam a impactar. Onde eles passavam, movimentavam, onde eles passavam, vida eram transformadas, mas estavam dispersos. Para de associar particularmente a paz acerca do emocional, da tranquilidade, da paz e da suavidade que ela nos proporciona. Ou não, está completamente errado. Passa a compreender a paz como reconciliação com Deus. Uma das coisas na qual eu compreendi, quando Jesus estava a impactar vidas, as pessoas diziam, não, ele expulsa em nome de Beuzebu, ele expulsa em nome dos demônios. Mas o Nicodemos, ele compreendeu que, não, é impossível você fazer estas coisas se o Senhor não for contigo. Eu deixo uma palavra de reflexão para ti. Toda vez que estiveres no lugar certo, você estará bem com Deus. Você estará em reconciliação com Deus. Quando você compreende o que é paz, você para de associar o lugar certo a sentimentos e sensações que ele nos proporciona, que o lugar nos proporciona. Porque é possível você estar no lugar errado, mas aquele lugar te proporcionar sentimentos de paz, sentimentos de tranquilidade, sentimentos de lar, se sentir-se como estou no lugar onde tinha que estar. É possível você estar no lugar errado e sentir-se assim. E é possível você estar no lugar certo, mas se sentir disperso. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam dispersos, mas estavam impactando vidas. Porque o estar no lugar certo não é acerca de como eu me sinto, mas é acerca do quantas vidas são influenciadas por intermédio da minha vida sobre aquele lugar. Então, pare de associar o lugar certo a sensações e sentimentos que o lugar nos proporciona. Porque se for assim, você vai sair de muitos lugares que não tinhas que sair e você vai deixar de estar em muitos lugares que tinhas que estar. Então, pegue esta reflexão. Se a palavra te impactou, ajuda este canal a crescer, deixa o teu like, ative o sininho e compartilhe esta palavra com mais pessoas.